O canal Concepção em Montagem espera que todos estejam bem, realizando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde para frearmos o contágio do novo coronavírus. Lave sempre que possível suas mãos, mantenham-se isolados, evitando sair de casa desnecessariamente e fazendo uso de máscara da maneira correta quando precisar se deslocar. Agora, se você exerce uma atividade considerada essencial para o bom funcionamento da sociedade e não pode estar em quarentena, conte com o nosso agradecimento pelo seu trabalho e coragem, mas cuide-se. Você é muito importante e cada vida conta. Bem-vindos ao Concepção em Montagem. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Rosemar Lemos, da Universidade Federal de Pelotas. Ela coordena um projeto de pesquisa que visa a implantação de um museu virtual sobre a cultura negra no estado do Rio Grande do Sul. A Rosemar é arquiteta, mestre em Química e doutora em Engenharia Civil. Além disso, tem um pós-doutorado em Patrimônio pela Universidade de Lisboa. Queria te agradecer por ter aceitado o convite, foi muito gentil e eu quero registrar desde já que para mim é uma honra te receber de verdade. As pessoas vão saber em breve que a gente tem uma trajetória de trabalho, a gente trabalha na mesma instituição e tudo mais, e enfim, e eu me orgulho de verdade de ter cruzado teu caminho e, enfim, de te ver trabalhar, me inspira de verdade. E foi por isso, e esse foi um dos motivos que a gente te convidou a vir fazer essa gentileza pra gente. E eu acho, e me admira, porque eu sei, mas eu acho que mais gente devia conhecer um pouco da tua trajetória como profissional. Inclusive por ela ser diversa, assim. Tu tem formação em arquitetura, em química, engenharia e acaba caindo no patrimônio. E aí eu quero saber como que isso aconteceu. Eu quero saber, não, eu sei em parte, mas eu acho que quem nos assiste ficaria tão impressionado quanto eu fico. Então, se tu puder falar disso pra gente, muito obrigado. A minha trajetória profissional ela é consequência da não existência de cotas raciais quando eu acesso à universidade, quando eu acesso à academia. Na verdade, eu sempre gostei muito de desenhar, então desde os 14 anos eu desenhava plantas e fachadas e tal, então estava escrito que eu seria arquiteta, mas depois eu quis ser professora universitária e não havia naquele momento espaço, digamos assim, para que eu pudesse acessar uma pós-graduação na área da educação ou na área da arquitetura. E espaço que eu digo porque existe uma prova de títulos, né, uma escolha por meritocracia, que eu discordo um pouco, né, desse método de acesso à pós-graduação, e naquele momento só conseguia acessar mestrado, doutorado, especialmente quem já eram professores aqui da Universidade Federal de Pelotas, né, que é o nosso município. Então, aí vem a estratégia, que é uma palavra que eu uso muito, a estratégia de buscar algum curso que tivesse um determinado nível de dificuldade e que as pessoas não quisessem, mas que ao mesmo tempo eu gostasse. E aí eu sempre fui uma curiosa, uma investigadora, e eu descobri que havia no curso de Química, no programa de pós-graduação em Química, uma área de materiais de construção. Então, na época, havia um material que era cinza, de carvão de candiota, que custava 40 centavos a tonelada, ou seja, era um rejeito que não tinha que fazer, e ele poderia ser utilizado para fazer tijolos para habitações de baixa renda. E aí, então, eu faço o curso de especialização, buscando e pesquisando sobre esses tijolos. Logo depois eu vou fazer o mestrado, porque eu sou da primeira turma do mestrado, do programa de pós-graduação em Química, da UFPEL. E aí, então, eu vou analisar melhor estes tijolos. E ao concluir o mestrado, um professor que havia participado da banca, era do programa de pós-graduação em Engenharia, da URGS, e então eu vou até ele, porque também nós, enquanto negros, sabemos que nada bate a nossa porta, nós temos que invadir ou meter o pé na porta, digamos assim, então eu vou até lá, converso com ele. Naquela época eles tinham muito conhecimento sobre a área de engenharia, porque era uma área de contaminação de solos,
mas eles não tinham conhecimento sobre as propriedades químicas ou as alterações que haviam nos materiais por conta de ataques químicos. Então, eu passo a trabalhar com solos contaminados, trabalhamos com o desenvolvimento de um material alternativo que barraria os contaminantes, no caso de ter um acidente, de agressão ao meio ambiente, que barrasse, então, esses contaminantes. Isso fez com que eu pudesse fazer uma pós-graduação no exterior, né, um doutorado sanduíche, na Universidade de Aveiro. Passei lá por 6 meses, e aí foi por desafio, porque também a minha história é um pouco do que a gente, enquanto pertencente a uma classe social que nos impede de ascender por conta das condições financeiras, eu tinha amigos e tenho muitos amigos ainda. E esses amigos, então, fizeram, não existia ainda na época a vaquinha, mas eles me apoiaram também financeiramente para que eu pudesse estar lá. Então, eu faço esse doutorado sanduíche, retorno para o Brasil, e nesse momento eu já havia concluído que só poderia ser professora da universidade, com várias publicações, com um doutorado, e aí então eu consigo, em 2008, acessar a Universidade Federal de Pelotas, também com a mesma estratégia, ou seja, era a época do Reúne, concursos para mais de 100 professores, mas para que eu pudesse ser professora da universidade, eu fiz uns 20 concursos, no mínimo. E sempre, o máximo que eu conseguia era chegar ao 2º lugar. Então, eu escolho uma disciplina difícil, e que para mim foi muito sofrida durante a faculdade de arquitetura, e que eu sabia que haveriam poucos candidatos, que era a geometria descritiva. Tive a ajuda de uma professora, a professora Maria do Carmo, que era professora do curso de Engenharia Civil da Universidade Católica de Pelotas, que muito me ajudou, e por isso a minha compreensão enquanto missão, quando se é professor, e ela me ajudou para que eu pudesse, então, fazer esse concurso, e, como eu previa, eu fui a única candidata que tive coragem de fazer o concurso, e aí, sem concorrência, não teve como não acessar. Então, em 2008, eu passo a ser professora do antigo departamento de desenho do Instituto de Física e Matemática, e aí vem o meu compromisso. Até aquele momento eu era professora estadual de uma escola pública, localizada num bairro onde havia umas charqueadas, que era o bairro Areal. Haviam muitos alunos negros no nível fundamental e pouquíssimos no nível médio, e lá eu já desenvolvia um projeto de aumentar a autoestima para que esses alunos permanecessem lá. E o resultado foi tão positivo que aqueles que eram meus alunos de Química e de Matemática no nível médio passam a ser meus alunos na universidade e no curso de Design. E aí, então, é que, ao acessar a universidade, eu passo a liderar, e eles, na verdade, criam, e eu passo a liderar o grupo de extensão e pesquisa Design Escola e Arte, o qual nós já estamos trabalhando há quase 12 anos. E aí passa a haver a possibilidade de retornar para as escolas públicas e trabalhar com a Lei 10.639, a partir da produção de materiais didáticos, a partir de oficinas de arte e educação, e vou trabalhando com geometria descritiva, mas também com compromisso de desenvolver temáticas ligadas à cultura negra. Então, hoje eu trabalho com geometria, com construções geométricas, geometria descritiva. Nós trabalhamos com tecidos africanos, de Cabo Verde, de Moçambique, que a minha filha, então, teve condições de ir até a África, conhecer suas raízes, trouxe os tecidos e eu levei para que meus alunos conhecessem. E faltava um pouquinho mais. Como era um curso, eu trabalho no curso de licenciatura em artes visuais, e a cultura europeia, a arte europeia é trabalhada 90% do currículo, da grade curricular, e aí também passam a acessar esse curso vários alunos negros, eles, através dos seus trabalhos de conclusão de curso, as suas pesquisas, conseguem comprovar e solicitar ao colegiado que houvesse a disciplina de arte e cultura afro-brasileira. Eu passo a trabalhar, então, nessa disciplina, e eu sou muito responsável quando assumo um determinado compromisso,
e aí não me bastava, eu considerava que não me bastava só ser arquiteta, né, e ser uma mulher negra para trabalhar com essa disciplina. Então, eu faço uma formação, primeiramente em Salvador, eu faço parte da Associação Baiana de Pesquisadores Negros, faço uma imersão lá, passo por vários dias, conhecendo um pouco da cultura, e depois, em 2014, eu levo um trabalho para Portugal, para a Universidade de Lisboa, para que conhecesse o que era desenvolvido no design escola e arte, a nível de ensino e extensão. E surge, então, a possibilidade de fazer um pós-doc e tratar das influências africanas na cultura de Portugal. Então, eu escrevo um projeto em 2014 para a CAPES, para conhecer a influência da cultura africana em Portugal. E aí é aquilo que a gente não imagina que vai dar certo, mas deu. E eu sou contemplada com uma bolsa de 1 ano para permanecer na Universidade de Lisboa e conhecer a contribuição africana naquela região, especialmente uma festa religiosa, que é a festa de Nossa Senhora de Troia e Nossa Senhora da Rábida, que corresponde, ritualisticamente falando, à festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Então, é traçado esse paralelo, é produzido um documentário, e se trata, então, lá, né, nessa atividade, de museologia social. Quando o governo investe na nossa formação, é necessário que se dê um retorno para a sociedade. Então, eu passei 1 ano com uma bolsa em euros. Essa bolsa em euros, então, permitiu para que fosse comprado equipamento, para que fosse produzido o documentário, para que esse documentário se transformasse em material didático para trabalhar nas salas de aula e compartilhar com outros professores da rede pública, mas para mim não bastava só isso. E a gente vê a invisibilidade negra nas escolas, nas salas de aula, ou melhor, nós vemos negros nos livros como escravos. E era necessário compartilhar o que eu havia vivido, era necessário compartilhar tudo que já conheci e já aprendi sobre as contribuições afro-brasileiras para o Brasil. Como falei, eu conheço a história e eu sei que tu tens uma passagem no Núcleo de Ações Afirmativas da universidade e eu sei a diferença que essa tua passagem fez para a universidade que a gente conhece hoje. Tu pode falar um pouco dessa experiência? Eu sei que tu tens um livro descrevendo essa experiência, então até para chamar as pessoas a procurarem um livro, que chama Ubuntu, inclusive, a gente vai botar no link aí para as pessoas verem embaixo e tudo mais. Tu pode falar um pouco, enfim, dessa parte da tua história, que eu acho que ela é importante, e, enfim, basicamente quem nos assiste é da área, mas para quem não é, quando a formação para a cultura, ela traz pessoas diversas, esses indivíduos formados, eles voltam para o mercado levando outras referências, enfim. Eles ampliam o escopo da produção cultural no Brasil e esse impacto a gente vê depois do Reúne, por exemplo, como tu falou, e depois das políticas de cotas. Então, como eu falei, para quem é da área entende isso, para quem não é, já fica uma explicação básica. E, por favor, fala um pouquinho disso para a gente, Rose, como foi esse processo de tu trabalhar no Núcleo de Ações Afirmativas. Bom, então, como eu disse, desde 2008 eu trabalhava, né, com a contribuição negra no Brasil, a nível de arte, também com a questão de sustentabilidade, porque também trabalhei no CDTEC, no Centro de Desenvolvimento Tecnológico, e lá eu trabalhava com uma disciplina relacionada à reciclagem, e aí nós trabalhávamos com as cooperativas, porque também grande parte da população negra sobrevive disso. E final de 2007, quando já determinado quem seria o reitor, né, da Universidade Federal de Pelotas, ele vai até o Centro de Artes com toda a sua equipe para apresentar as suas proposições. E naquele momento eu fiz um questionamento a respeito de uma biblioteca que nós fizemos também a partir da contribuição da sociedade e do Grupo Design Escola e Arte, que é o acervo da senhora Judith Bach, que foi uma servidora da UFPEL, que no primeiro momento trabalhava na limpeza, na manutenção, e depois passa a ser laboratorista na área de escultura. Então, nós criamos um acervo de literatura negra na Biblioteca do ANCO, com o seu nome.
E enquanto eu estava em Portugal, em 2015, eu soube que esse acervo tinha sido fechado e não estava mais tendo também procura, né, e tinham desconstituído esse acervo. Então, eu fiz o questionamento se, logo que ele assumisse, né, ele iria novamente reativar o acervo Judith Bach. Ele me respondeu que sim, me respondeu que já sabia que isso havia acontecido, e a seguir uma aluna negra do Centro de Artes falou que ele pretendia ter diversidade na sua equipe, tratar com a diversidade, mas que ela, enquanto aluna negra, não se via contemplada na equipe que estava sendo apresentada ali, com todos os pró-reitores e funcionários que fariam parte do primeiro escalão. Então, ele disse para ela que ia rever, né, e que aceitava a crítica que ela havia feito, e dias depois, então, ele me procura, dizendo que já conhecia sobre a minha trajetória, sobre as ações que tinha feito em termos de ações afirmativas, né, política de ações afirmativas, que nada mais é quando se trabalha com contribuição e se valoriza os alunos, e então me convidou para que eu passasse a coordenar o Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade. Ao adentrar, né, e fazer parte do núcleo, houve uma reação, porque ao invés de eu convidar pessoas da área do direito e da área de história e geografia, eu convidei alunos da área de artes, da área do design, e ficaram se questionando o porquê. E o porquê que tudo a gente consegue construir com sensibilidade. E a arte é algo por demais sensível. Era um núcleo que tinha apenas uma servidora, no caso eu, e uma estagiária. Então, passo naquele momento, né, com o passar do tempo, há acesso a um número maior de bolsistas, mas também muitos voluntários, servidores que se propõem a auxiliar e se consegue, então, organizar a comissão de heteroidentificação utilizando todos os recursos da internet. Como em um determinado momento eu trabalhei com ensino à distância, eu sabia utilizar muito das ferramentas disponíveis na internet. E aí eu passo a utilizar todas essas ferramentas para sistematizar o trabalho das comissões de identificação e organizar de forma que, mesmo que as pessoas, quando não fossem sujeitos de direito e buscassem o recurso, a gente tinha tudo organizado para poder comprovar se realmente ela não deveria ter acesso, o porquê que ela não deveria ter acesso, ou, ao contrário, a gente tinha a possibilidade de rever nossa postura, porque nós não somos deuses, né? Então, as pessoas tinham esse direito também, e nós teremos que rever as nossas posições. Então, eu fico lá por 2 anos, a gente faz uma série de atividades, com palestras, com seminários, com discussões. O resultado disso foi que surgiram vários coletivos de alunos negros, né? Porque quando a gente trabalha com políticas, não vale só o que vai para o papel, mas especialmente as mudanças sociais que são possíveis e que se constituem. Então, surge o coletivo de alunos negros do jornalismo, surge o coletivo de alunos negros da Faculdade de Direito, surge o coletivo de alunos negros da Faculdade de Enfermagem. Então, a minha felicidade é que, embora eu já não esteja lá, e aí eu passo deixo de trabalhar no Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade, e aí vou para a história do museu, ou seja, sempre trabalhando com a questão de política pública e de ação afirmativa. E esses alunos se organizaram, e eles conseguem reivindicar, e eles conseguem o seu espaço dentro de uma universidade onde nós temos 20 mil alunos, 1.300 professores, desses 1.300 professores, 23, 24 professores negros, ou seja, é um número mínimo, e quando se minoria, é preciso que se tenha estratégias definidas para sobreviver. Então, foi um momento de sucesso, de parceria, faziam parte dessa comissão de identificação representantes da Prefeitura Municipal de Pelotas, da Ordem dos Advogados do Brasil, servidores da UFPEL, enquanto professores ou funcionários, e também os alunos. E toda essa construção, eu considerei que tinha que ficar registrado, porque realmente, sem falsa modéstia, passou a fazer parte da história da universidade. E então, no final do ano passado, eu concluo o Ubuntu, as transformações através das ações afirmativas, onde a capa foi feita por um aluno negro do curso de Artes Visuais e Licenciatura,
para que também o seu nome, o seu trabalho ficasse registrado. O lançamento acontece na Feira Preta de São Paulo, que é uma feira que acontece há quase 20 anos, no primeiro momento, depois no Museu do Doce, na Universidade Federal de Pelotas, e a seguir na Feira do Livro da FURB, né? E agora tem sido vendido pela internet, pelo correio, já foram alguns exemplares para Portugal. Então, também, paralelamente, a gente tem feito a divulgação do livro, né, e a venda, trabalhando com o artivismo, que é o ativismo através da arte, que foi o que aconteceu durante a minha permanência à frente do Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade, e também durante a minha trajetória na Escola de Ensino Médio Areal. Dá para ver que é uma característica tua, essa capacidade de liderança, e eu percebi a forma como tu chama as pessoas à formação, no caso, e ainda direciona o trabalho deles, e eu vejo isso agora trabalhando contigo no projeto do museu virtual. E aí eu queria que tu falasse só mais um pouquinho disso, assim, desse pessoal que trabalhou contigo no DEA, e aí eles vieram e saíram do DEA e vieram trabalhar contigo no Núcleo de Ações Afirmativas, e da evolução dessas pessoas que estão junto contigo, da evolução profissional, como tu falou do Matheus agora, quando tu falou da capa do livro. O trabalho do Matheus eu conheço, e ele é excepcional, e é visível a evolução dele enquanto profissional, enquanto pessoa, entende? E aí, então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso, assim, um pouco da trajetória desse indivíduo que andou junto contigo. O que acontece? Não só a partir de 2008, mas antes disso, lá no Ginásio do Areal, a missão principal era que eles acreditassem que eles tinham capacidade de chegar onde quisessem. Então, por exemplo, foi meu aluno lá no Ginásio do Areal, o Alan, daqui a pouco eu já vou ver o sobrenome dele, mas ele hoje é um fotógrafo, especialista em trabalhar nesse momento ele está trabalhando com fotos para casamento, mas ele já trabalhou de pratos da culinária para restaurantes, e era um menino que sofria preconceito pela sua condição social lá no Ginásio do Areal. E aí, quando acontecia esses momentos de preconceito, fosse pelo que fosse, na aula de química ou de matemática, parava tudo. E para tudo até hoje. Preconceito por gênero, preconceito por condição social, para tudo. As pessoas têm que ser respeitadas. O que nos diferencia é a nossa personalidade e nosso caráter. Então, até hoje, mesmo eu dando aula de geometria, a aula começava por um vídeo de clipe com uma música que fizesse com que eles acreditassem que tudo, por pior que estivesse acontecendo, ia passar. Então, a gente via clipe do Emicida, a gente via clipe do Xande de Pilares, a gente via clipe de músicas incentivadoras, do dia a dia, do cotidiano. E sempre dando a certeza de que eles não estavam e não estão na sala de aula por acaso. Eles tiveram competência eles participaram de um processo seletivo e que eles têm que valorizar muito o local onde eles estão, porque muitos outros gostariam de estar e não estão. Isso eu fiz desde sempre enquanto docente. E isso não é algo que parte de mim, mas das minhas raízes, né? Da minha mãe, que era professora também, que trabalhou no Ginásio Navegantes, que fica na periferia aqui de Pelotas, que hoje, felizmente, existe uma rua com o nome dela, e que, por muitas vezes, quando chovia e os alunos iam se molhar para ir para até as suas casas, ela botava os alunos dentro do carro e largava eles na porta para que eles não se molhassem. Ela levava os alunos para passar o Natal conosco, por exemplo. Aí, ela fazia uma promessa, se ela alcançasse, que ela conseguisse, ela levava um aluno. Ela ia ensinar a lição do P, ela fazia pipoca. Ela ia ensinar a lição do E, ela fazia suco de laranja. E assim ela fazia com os alunos, né? Então, a maneira como ela gostaria de ser ensinada, e ela também veio de uma condição social bastante difícil, ela fazia com todo carinho pelos alunos. E é a minha maneira de trabalhar. Eu sou amiga deles, eu não me considero como superior, porque as nossas experiências não estão só nos livros, né? Às vezes a vida ensina muito mais, e eu aprendo muito com eles.
E eu acho que é essa maneira de conviver em sala de aula que fez com que eles acreditassem neles e que convidassem seus amigos para vir trabalhar juntos. Então, como a minha formação é interdisciplinar, eu sei que é possível trabalhar de forma interdisciplinar. Participavam do design escola e arte alunos da história, da geografia, de letras, do design, da arquitetura, e tinha espaço para que todos colocassem as suas ideias e que criassem educação física e que criassem oficinas nas suas áreas de atuação. Então, nós levávamos o conteúdo do campo teórico para o campo prático e colocávamos em ação o que nós planejávamos. Por exemplo, quando nós fazíamos convênio com a Prefeitura Municipal de Pelotas, íamos para as escolas municipais, inclusive da pré-escola, trabalhar com as crianças. Uma outra coisa também, levar os meus filhos para os espaços de trabalho, que também partiu do exemplo da minha mãe. Eu sabia do comprometimento do professor, porque eu ia para a sala de aula com a minha mãe, e aí eu levo meus filhos também. A Lisiane, que é minha filha, que hoje recebeu em 2018 ou 2019, em Nova York, a premiação como um dos 100 jovens mais influentes do mundo, com menos de 40 anos, e ela fez parte do design escola e arte também. Então, essas vivências, hoje meu filho, embora faça o curso de letras, ele tem ajudado muito na produção de vídeos e agora também me ajudou na construção do documentário, que foi feito lá em Portugal. Eu tinha vontade de fazer o documentário e não passava disso. E a parte tecnológica foi ele que dominou com 17 anos. Então, eu acredito nas potencialidades não só dos alunos, mas dos meus filhos também.